Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar Radeski e estou disposto a abençoar a sua vida. Prepare a sua poltrona, a sua cadeira, porque Deus tem grandes bênçãos para compartilhar a todos nós hoje. Deus se predispõe a agir em nossa vida para que algo ou alguém seja removido dela. Essa remoção pode causar dor por medo, por sentimento de posse ou simplesmente por conforto. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos sobre isso. Quando vemos a história da mulher de Ló, percebemos que ela tem um apego àquilo que está ficando para trás. Ela está sendo arrancada e removida de sua casa, de seus pertences, saindo basicamente só com a roupa do corpo. A dor dessa remoção e o apego àquilo que ela está deixando para trás fazem com que ela olhe para trás, mesmo diante de uma ordem para que não olhasse para trás. Ela desobedece e, como sabemos, acaba não tendo mais futuro, ficando paralisada por aquela situação. Mas, pastor, muitas vezes precisamos retornar, precisamos dar uma olhada para trás. Mas não precisa ser num loop onde você retorna e passa a viver no mesmo lugar. O movimento pode parecer o mesmo, mas podemos fazer isso numa espiral, onde você volta ao mesmo lugar que estava antes, somente não na mesma altura, não do mesmo jeito. Pense num avião pequeno que precisa decolar num ambiente montanhoso. Você sabe o motivo pelo qual o avião do grupo Mamonas Assassinas colidiu a Serra da Cantareira? Porque ele não tinha força suficiente para decolar como um jato. Não havia potência o suficiente para alcançar a altura necessária. O piloto deveria ter decolado utilizando um sistema de espiral, subindo aos poucos, decolando mais baixo, então retornaria e ganharia altura para conseguir transpor aquele obstáculo, aquela montanha. Quando a vida vai tirar algumas coisas de nós, e ela precisa tirar, nós precisamos estar preparados para lidar com essa dor da perda, da separação, isso tudo com a remoção de algo ou de alguém que precisa ser retirado da nossa vida. Senão, não vamos transicionar de fase. Há quanto tempo você não muda de fase na sua vida? Pense por um instante. Há quanto tempo coisas ruins não acontecem, mas também não acontecem coisas boas? E daí? Quando você vive num dinamismo, é lógico que nem sempre as coisas boas acontecem. A dinâmica da vida traz consigo coisas ruins, mas coisas boas também acontecem e nós vamos vivendo, crescendo e evoluindo. Mas se não aprendemos a lidar com uma situação, vamos ter problemas. Hoje, como está a sua vida? Você tem problemas para serem resolvidos? Situações que estão travando o bom andamento da sua caminhada? Eu quero trazer uma boa notícia. Deus te ama, Deus conhece você desde quando você foi gerado no útero da sua mãe e hoje, passados tantos anos e você para assistir um programa como esse, com certeza Deus tem um chacoalhão, Deus tem uma grande virada para a sua vida, Deus tem uma bênção muito especial. Basta você abrir seu coração, confiar nele, acreditar. Talvez, como falei agora há pouco, você vem tentando subir na vida, crescer, na sua fé, na comunhão, compreendendo as coisas espirituais, mas você tem tentado subir de uma única vez, num salto apenas. Pense nisso. Deus quer te ajudar e para que
na forma de uma espiral, você possa subir gradativamente do jeito certo. Creia, com fé é possível. O primeiro texto que quero usar como exemplo dessa pregação é um milagre. E ele se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, e o verso 4. Vamos ler? Depois entra em casa, fecha a porta atrás de você e dos seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas e ponha à parte as que forem ficando cheias. Preste atenção na exposição desse milagre, no que a Bíblia está narrando. O milagre está acontecendo, mas todas as vezes que uma botija de azeite se enche, o que esta mulher tem que fazer? Retirar esta botija e colocar uma outra no lugar e colocar uma outra novamente, porque a botija vai sempre sendo cheia, o milagre acontecendo. Então, enquanto essa nova vasilha está enchendo, assim que ela é completa, é removida para outra ser colocada no seu lugar. Parece que a visão é basicamente a mesma. Aconteceu, está tudo certo. E agora, o que eu faço? O que aconteceu agora é passado. E eu tenho que voltar para o ambiente onde as coisas acontecem e não usar o verbo no passado. Tenho que entender isso. Não podemos ficar vivendo na mesma estação o tempo inteiro. Aconteceu, então tá bom. Foi bom ou foi ruim? Passou. Eu tenho que estar pronto para a próxima fase. Antes de continuar, nosso carinho aos patrocinadores desse programa. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura. Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. CFC Salgado Filho, educando no caminho da segurança. E como empresas de apoio, estão conosco Teva Moda Masculina, há 15 anos em Erechim, e Loja Erefine. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Um excelente exemplo do Novo Testamento, de alguém que deixou tudo para trás para seguir a Jesus e passar uma nova fase em sua vida, é a história de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, uma profissão desprezada pelos judeus na época, pois era vista como uma forma de colaboração com o opressor Império Romano. Porém, quando Jesus o chamou, Mateus não hesitou em deixar para trás sua profissão, sua fonte de renda e, possivelmente, sua família e amigos para seguir a Cristo. Veja o relato em Mateus, no capítulo 9 e o verso 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Esse simples versículo mostra a prontidão de Mateus em abandonar sua vida anterior para abraçar uma nova fase como discípulo de Jesus. Ele estava disposto a sofrer perdas e enfrentar a desaprovação da sociedade para responder ao chamado de Cristo. Mais tarde, Mateus se tornaria um dos 12 apóstolos e escreveria o evangelho que leva seu nome. Sua decisão de deixar tudo para trás o levou a desempenhar um papel fundamental para a disseminação da mensagem de Jesus e no estabelecimento da igreja primitiva. A história de Mateus nos ensina que, às vezes, precisamos estar dispostos a abrir mão de coisas que nos são familiares e confortáveis para abraçar o propósito de Deus para nossas vidas. Passar para a próxima fase pode exigir perdas e sacrifícios, mas, como vemos na vida de Mateus, isso pode nos levar a um lugar de maior significado e impacto. E você?
está disposto a abrir mão de algumas coisas na sua vida, coisas que aparentemente são nota 10, coisas que geram conforto, alegria, prazer, muita satisfação, mas tudo isso que está levando você cada vez mais longe da presença de Deus. Observe se você não tem vontade de ir para a igreja. Se você faz dias que não abre mais a sua Bíblia, então você não ouve a voz de Deus. Se você tem orado muito pouco e ficado muito tempo no celular ou assistindo outras programações, é um alerta para que você acorde hoje, para que você compreenda isso e abra mão de muitas situações e também de pessoas, amigos, entre aspas, que estão sempre convidando você somente para festas, comemorações e nunca para um momento de comunhão, ouvindo a voz de Deus, recebendo uma oração. Que tal? Está falando contigo? Essa mensagem está entrando em algumas áreas da sua vida? Pense nisso, porque Deus te ama. Ele tem um propósito, trazendo mais alegria, ânimo, saúde, abrangendo todas as áreas da sua vida. Mas abra mão daquilo que está te afastando de Deus. No programa de hoje temos lições práticas sobre como enfrentar mudanças e passar para uma fase melhor em nossas vidas. Esteja aberto ao chamado de Deus. Assim como Mateus, precisamos aprender, estar atentos e receptivos quando Deus nos chama para algo novo. Isso pode vir através de uma convicção interior, de uma oportunidade inesperada ou do conselho de pessoas sábias. Então, esteja disposto a ouvir a palavra de Deus e responder ao chamado. Em segundo lugar, não tenha medo de deixar o conforto para trás. Mateus tinha uma profissão estável e lucrativa, mas ele estava disposto a deixá-la para seguir Jesus. Às vezes, precisamos abrir mão de coisas que nos são familiares e confortáveis para abraçarmos o propósito de Deus. Não deixe que o medo do desconhecido o impeça de dar passos grandiosos em sua fé. Seja obediente, mesmo diante da desaprovação. A decisão de Mateus enfrentou a desaprovação de sua família, dos amigos e da sociedade. Ah, essa sociedade, hein? Como tem arrastado famílias inteiras para a perdição, para uma vida cheia de atividades e zero de Deus. Eu tenho encontrado dia a dia pessoas que dizem, mas eu estou bem com Deus, mas elas não oram, não vão à igreja, não se reúnem para um encontro de adoração a Deus. Essas pessoas estão cegas. Essas pessoas, e você pode ser uma delas, você está iludido com uma vida que não condiz com o que Deus preparou para você. Está dormindo? Sonolento? Acorde hoje. Com fé é possível. Vemos através da vida de Mateus que ele escolheu obedecer a Jesus, independentemente das opiniões dos outros. Esteja preparado para enfrentar críticas e até julgamentos quando decidir seguir a vontade de Deus. Porque hoje em dia, meus amigos, irmãos, sejamos coerentes. Em termos de vida espiritual, as pessoas são Maria vai com as outras. O fulano não está indo para a igreja, também não vou. Aquela família, o meu vizinho já faz um mês que não vai para a igreja, para mim também está bom assim. Abra os olhos. Perceba que tem coisas estranhas acontecendo ao seu redor, dentro da sua casa. É a falta de Deus. E Ele está batendo a porta hoje. Ouça, Jesus batendo a porta do seu coração. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei. Pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Abrace sua nova identidade. Mateus deixou de ser conhecido como um cobrador de impostos e agora se torna um discípulo de Jesus. Quando passamos por mudanças significativas, precisamos abraçar nossa nova identidade e não olhar para trás com saudade ou arrependimento da vida errada que vivemos. Permita que sua nova fase molde quem você é. Use suas habilidades para o reino de Deus. Como cobrador de impostos, Mateus tinha habilidades de escrita, registros, e tudo isso foi muito útil em seu papel como escritor do Evangelho segundo Mateus. Deus pode ainda hoje, e quer fazer isso, usar suas habilidades e experiências de maneira que tudo se torne novo e surpreendente. Esteja aberto para aplicar seus dons e talentos nessa nova fase, obedecendo à palavra de Deus. Por falar nisso, obedecer à palavra de Deus, nova fase, você está disposto a pagar o preço por uma nova fase? Comece hoje mesmo. Quem sabe você convive em família, é casado, mas seu casamento já acabou há muitos anos. Minha irmã, você se sente traída, amargurada, aflita, mas fica só postando nas redes sociais que está tudo bem, que está tudo a mil maravilhas. Você, homem, sim, você que é o cabeça do lar, trabalha, negocia, sim, ganha muito dinheiro. E daí? Que adianta o ser humano ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Que adianta, meu amigo, você desfrutar de todas essas bênçãos, essas posses, mas a sua família destruída, não tem diálogo, não tem amor, não existe mais carinho? Quer entrar numa nova fase? Se arrependa de seus pecados hoje, creia em Jesus e Ele mudará tudo para melhor. Venha participar conosco na Igreja Brasil para Cristo. O endereço está aqui na tela. Rua Torres Gonçalves, 696, bem no centro da cidade, na mesma quadra do Clube Caixeiral. Todas as quintas, 19h30 e aos domingos, 19 horas, Deus tem uma palavra de transformação para você. Venha participar. Eu tenho certeza que você não se arrependerá. Confie que Deus tem um propósito maior. A mudança de Mateus o levou a desempenhar um papel significativo na história da igreja. Mesmo que não possamos ver todo o quadro, precisamos confiar que Deus tem um propósito maior para nossas vidas. Cada fase, incluindo as mudanças desafiadoras, faz parte do plano de Deus para nós. Lembre-se de que passar para uma nova fase nem sempre é fácil, mas como vemos na vida de Mateus, vale a pena. Vale a pena confiar em Deus e dar passos de fé. Podemos experimentar crescimento, a realização de maneiras que nunca imaginamos, coisas novas acontecendo. Abrace a mudança e permita que Deus o leve a lugares melhores. Deus precisa remover algumas coisas. Guarde isso. Algumas coisas em nossa vida precisam ser removidas. Eu não sei qual é a prisão ou aquilo que você precisa remover da sua vida. Eu sei que tem coisas, e principalmente quando os assuntos são questões familiares, é romper com uma mãe para dar um outro nível ao casamento, é romper com um filho para dar um outro nível ao casamento. Pense nisso. Muitas vezes nós precisamos
não é abandonar, não, mas compreender a situação. Quantos casais novos não conseguem viver, desenvolver o seu casamento, porque o pai e mãe estão sempre se intrometendo no relacionamento? Pois esse casal já tomou uma decisão, começaram uma nova família e eles precisam andar com suas próprias pernas. Abraão nos deixa o exemplo que por um tempo se afastou dos familiares, dos amigos que eram do convívio já acostumado, e tudo isso para viver uma nova fase com a bênção de Deus. É importante que refletir sobre isso nos traz uma nova concepção, porque depois que Ló sai da vida de Abraão, as coisas tomam um rumo totalmente diferente. Então, por mais doloroso que seja, esteja pronto para viver essa remoção. Deixe-me usar um outro exemplo, pois não posso me estender muito através do programa. A vida de Jonas nos ensina também. Deus fala com ele para ir a Nínive, para pregar a palavra, mas ele tenta fugir para outra direção. Ele compra uma passagem, entra num navio e vida que segue. Só que não. Deus envia uma tempestade e atinge o barco onde estava Jonas. Fujão. Muitas vezes, nossa fuga dos planos de Deus atrai tempestades sobre nossa vida e atinge também os que estão por perto. Olha o que diz o livro de Jonas, profeta Jonas, capítulo 1, e o verso 15. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Preste atenção, um barco está para afundar e Jonas está nele. Qual é o problema de ter surgido essa tempestade? Jonas. Qual é o motivo de tudo aquilo estar acontecendo? Jonas. Por que Jonas deveria ter ido para Nínive, mas não foi? Quando fugimos dos planos de Deus, como Jonas, compramos uma passagem para um ambiente hostil. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Quanto custa para entrar na sua casa? Quanto custa para entrar na sua família? Quanto custa? Qual é o preço de um ingresso da sua intimidade? Pare e pense. Por causa da entrada de Jonas, o capitão do navio, que não é profeta, ele não desobedeceu a Deus, não cometeu algum pecado quando vendeu a passagem do barco para Jonas. Mas não interessa. Tem alguém dentro da vida dele, tem alguém dentro do barco dele que está trazendo aquela tempestade. É só uma questão de tempo até o barco todo afundar. Você sabe o que ele faz, o capitão do navio? Ele pega toda a carga do navio e joga fora. É a Bíblia que nos conta. Ele precisava perder a carga? Não. O problema não era a carga do navio. O problema era Jonas. Mas esse capitão perde a carga, porque as pessoas perdem aquilo que não precisam perder quando não querem tirar o que precisa ser retirado. Você não quer tirar esse comportamento? Não quer mudar? Então tá bom. Perde o casamento, perde a intimidade, perde a paz, começa a viver uma vida arruinada. Mas sabe por que Jonas saiu do barco? Porque o capitão comanda. O capitão está procurando alguma coisa para jogar fora, para descartar. Você já parou para pensar quantas coisas precisa jogar fora? Empecilhos que tem na sua vida,
um entulho enorme no seu caminho, mas você está aí sorrindo, avançando, achando que está tudo bem, mas não está. Ouça essa mensagem e muda de vida. Comece a fazer uma limpeza nos amigos que tem, nos lugares que frequenta e nas coisas que você pensa. Permita Deus limpar o seu coração através da pregação do Evangelho. Cristo disse: vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Através desse programa, estamos sempre trazendo uma mensagem do céu, uma mensagem de Deus. Tudo o que pregamos aqui com fundamentação bíblica na palavra de Deus. Então comece hoje mesmo. Encontre a sua Bíblia, tire a poeira dela, comece a ler e a sua vida começará a melhorar. O capitão comanda. Na história de Jonas, o capitão agora está procurando alguma coisa para jogar fora. O que ele quer é aliviar o barco. Já perdeu a carga, isso é verdade, mas a tempestade continuava. Então ele vai ao porão do navio, ele desce no porão do navio. Eu já falei isso aqui. Ele desce no porão do navio e lá no escuro do porão, deitado num lugar, está o querido Jonas, fugindo de propósitos divinos. Porque aquilo que às vezes vai te levar para o fundo não está na luz, no convés, está no porão, escondido, quietinho. O que ele está estabelecendo em você? Um comportamento, uma postura comportamental que destrói seus relacionamentos, que impede você de ter relacionamentos saudáveis. Mas quando ele procura, a Bíblia diz, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Então, ele não está buscando, ele achou. Pegou Jonas, levou para o convés e interrogou. E Jonas disse: não era para eu estar aqui, nesse barco. Era para eu estar em Nínive, cumprindo a minha missão. Mas eu desobedeci. Fui a Jope, peguei um barco, comprei o ingresso, uma passagem, entrei no seu barco para ir a Tarsis, para a Espanha. E agora, a tempestade está aí. E Jonas diz, admitindo, eu sou o culpado. Mas e agora? O texto bíblico diz que o capitão está com medo de jogar Jonas fora. Quem é esse cara? Deus tem um propósito na vida dele. Ele se torna importante por causa do propósito. Observe isso. Porque é o barco desse capitão que estava prestes a afundar. Porque tinha alguém que não deveria estar na vida dele, na casa dele, na empresa dele, nos negócios dele. Como Jonas estava no barco desse capitão. Ele fica com medo, mas não havia outra saída. No verso 15, a Bíblia diz, e levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar em sua fúria. O capitão achou Jonas no seu barco e o atirou para fora. Ache você também o seu Jonas. O motivo da sua vida revolta e cheia de conflitos. Só que alguém poderá dizer, pastor Edgar, descobri hoje então, através dessa mensagem, que o meu Jonas é o meu marido. Outro poderia dizer, o meu Jonas é a minha esposa. Mas eu tenho uma notícia para lhe dar. Quando falamos sobre remover coisas ou pessoas de nossas vidas para passar para uma nova fase, é crucial entender que isso não se aplica a relacionamentos fundamentais, como cônjuges, filhos, pais e mães. O exemplo de Jonas no barco é mais adequado para se referir a influências externas e negativas
que podem estar nos impedindo de progredir e cumprir o propósito divino. Essas influências geralmente vêm de pessoas que não fazem parte de nosso círculo familiar mais próximo. Ao longo dos anos, podemos permitir que pessoas estranhas se infiltrem em nossas vidas, trazendo atitudes, comportamentos ou hábitos que nos afastam de Deus e de seu plano para nós. Essas pessoas podem ser amigos tóxicos, colegas de trabalho negativos, ou até mesmo atividades e ambientes que não condizem com nossos valores cristãos. É importante discernir sabiamente quais relacionamentos e influências podem estar agindo como Jonas em nosso barco, causando tempestades e nos impedindo de avançar. Nesses casos, pode ser necessário estabelecer limites saudáveis, reduzir o contato ou até mesmo romper certas conexões para preservar nossa integridade e seguir em frente. No entanto, quando se trata de nossa família imediata, cônjuges, filhos, pais e mães, a abordagem deve ser diferente. Esses relacionamentos são sagrados e devem ser honrados. Em vez de jogar fora esses entes queridos, somos chamados a trabalhar em direção à reconciliação, comunicação saudável e crescimento conjunto. Se estamos enfrentando desafios em nosso casamento, relacionamento familiar, a resposta é não desistir ou se afastar, mas sim buscar ajuda, aconselhamento e a sabedoria de Deus para restaurar e fortalecer esses laços. Devemos nos esforçar para sermos um agente de mudança positiva em nossa família, demonstrando o amor e a graça de Cristo. Portanto, ao aplicar o princípio de passar para uma nova fase, é crucial discernir entre as influências externas negativas, essas sim precisam ser removidas, e os relacionamentos familiares fundamentais devem ser nutridos com a bênção de Deus e honrados cada vez mais. Busque a orientação do Espírito Santo para navegar nessas águas e tomar decisões sábias que o aproximem de Deus e de seu propósito para a sua vida. Tente fazer um devocional todas as manhãs. Tente. Vai descobrir que diversos obstáculos você precisa remover para ter uma vida muito melhor. A probabilidade de você não conseguir no primeiro momento é muito grande. Porque para colocar essas coisas em prática, você vai ter que remover outras coisas que você já faz e que lhe oferecem conforto, trazem facilidades. Comece a orar todas as noites antes de dormir. Faça pelo menos um jejum por semana e o Espírito Santo, aleluia, graças a Deus, o Espírito Santo trará o devido entendimento para você vencer. Tenha a coragem de remover coisas e até algumas pessoas da sua vida. Não é a sua família. Podem ser pessoas do seu convívio íntimo, mas que não agregam em nada a união, perdão e amor. Pessoas que não te inspiram a buscar mais a Deus, a frequentar uma igreja para ouvir a pregação do evangelho puro, sim, são pessoas que você precisa se afastar. Decida isso hoje. Jesus Cristo continua vivo e nos lembrando: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Terminou o nosso tempo e eu agora quero fazer uma oração com você. Se possível, feche os seus olhos. Soberano e querido Deus, muito obrigado por mais uma palavra que o Senhor traz aos nossos corações
para nós tomarmos decisões e começarmos a viver uma nova fase, agora do jeito certo. Pai, remove, Senhor, toda dúvida, todo medo, todo rancor, ira e ódio do coração dessa pessoa. Tira a venda que porventura esteja em seus olhos, que não consegue ver, compreender que muitas pessoas que estão no círculo de amizades estão contribuindo para levar a pessoa à cova, ao buraco. Querido Deus, em nome de Jesus eu oro para que haja libertação, cura, grandes transformações através da fé no Filho de Deus. Eu oro agradecido, porque o Senhor agora mesmo está fazendo milagres, grandes transformações na vida de todo aquele que crê. Em nome de Jesus, somos agradecidos. Amém. Queremos agradecer o carinho de todos aqueles que nos acompanham. Está aqui na tela o QR Code. Sabe para quê? Se esse programa está abençoando a sua vida, faça uma contribuição, nos ajude a mantermos a equipe do Com Fé é Possível, preparando as mensagens e trazendo esse conteúdo com um único objetivo: abençoar você, libertar você, trazer um novo tempo, uma nova fase de bênçãos para dentro da sua casa. Também nossa alegria será ainda maior em receber você para participar conosco numa das reuniões Igreja Brasil para Cristo, aqui em Erechim, bem no centro da cidade, Rua Torres Gonçalves, 696, nas quintas-feiras, 19h30 e aos domingos, 19 horas. Um abraço carinhoso e até o próximo programa. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento.